Paz de Cristo, queridos. Amém. Que Deus abençoe, que culto maravilhoso, irmãos. Que bênção, que presença, hein? Tu sentiu essa presença, encher esse lugar? A atmosfera espiritual foi transformada pela glória e a graça de Deus, amém? Eu quero agradecer em primeiro lugar ao nosso Deus por estar aqui junto contigo, cultuando ao Senhor. Agradeço a confiança do pastor Paulo. Pastor, obrigado pela confiança. Diácono Benjamin, obrigado pelo convite, juntamente com o presbítero Romualdo, né? Deus seja louvado. Pastor, se não me engano, Alexandre, lembrei, graças a Deus. Obrigado também pelo carinho a todos os irmãos. Eu estou aqui com o pastor Celso, está aqui na frente. Pastor Celso é missionário do Senhor também. E o diácono Fagner, que estava aqui, né? E a Lili, que agora estão lá com a gente. Diácono Fagner, a gente tem uma amizade muito longa, né? São mais de 10 anos de amizade. Quis Deus que ele fosse morar por lá de lá. E graças a Deus estamos lá caminhando junto. Mas eu não sou de Niterói não, irmãos. Eu estou lá congregando lá na Nova Vida em Itaipu. Vocês conhecem Itaipu, Niterói? Quem conhece? Amém. Passar lá, vai nas prainhas lá, que é um mergulho gostoso. Água é gelada, hein? Vai preparada que a água é gelada. Mas eu sou de Belfor Roxo, raiz da Baixada Fluminense, nascido e criado na Rua do Meio. Quem conhece a Rua do Meio? Lá em Belfor Roxo, passando ali pela Igreja Universal, descendo mais um pouquinho. E depois que morei 20 anos, a minha família tem quase 70 anos de história de Belfor Roxo, né? E fui morar em Nova Iguaçu, em Andrade de Araújo, ali perto do Mercado Vianense. Então, meu pé é bem Baixada, meu irmão, pode ter certeza disso. Eu amo a Baixada, eu sinto falta, né, que o povo da Baixada, né, pastor? O povo do Rio é caloroso, né? Eu sinto muita falta desse calor do Rio. Amém, irmãos? Como foi apresentado, pastoreio a igreja lá em Itaipu. A minha matriz é aqui em Belfor Roxo, a Nova Vida em Belfor Roxo, na Plínio Casado, pertinho ali do shopping de Belfor Roxo. E eu louvo a Deus, como falei no início, está com você. Amém? Feche teus olhos. Deus, obrigado pela oportunidade de voltar a esta casa, em poder, junto com a igreja do Senhor, Deus, servir a Ti em louvor. Peço ao Senhor que o Senhor me ajude a anunciar o que está no teu coração, aquilo que o Senhor colocou no meu coração, a igreja de Jesus Cristo. Espírito de Deus, unge-me no poder do nome de Jesus, para que o teu servo diminua e o Senhor cresça, e o seu nome na tua palavra seja exaltado, em nome de Jesus. Amém. Toma o teu assento, por favor, queridos. É muito bom ver jovens ativos. Eu sempre fui ligado à juventude. Eu fui líder jovem aqui na Nova Vida de Belfor Roxo durante um tempo. Coordenei um grupo chamado Baixada Unida, que era um grupo de 20 igrejas, ligado aonde eu conheci o Fagner, né? E ligado a jovens, e graças a Deus foi um trabalho muito bom. E lá onde eu pastorei hoje, eu sou muito ligado aos jovens também, sou muito apegado aos nossos jovens. Nós tivemos um culto jovem abençoado, e graças a Deus, Deus converteu pessoas lá para o seu louvor e para a sua glória. Então, ver jovens aqui, pastor Paulo, servindo ao Senhor, é um motivo de muita alegria, um motivo de louvor, irmãos, pode ter certeza disso. Jovens comprometidos com a palavra do Senhor hoje é raridade, porque o entretenimento do mundo está atraindo, né? Ao invés de ser atraído pela glória, como a irmã que bem contou, né? Atraídos pela glória do Senhor, estão acabando sendo atraídos pelas coisas do mundo. E a palavra que foi colocada, o tema que foi colocado, é um tema apesar de ser uma mensagem bem antiga, né, do profeta Isaías, mas tem uma mensagem que se atualiza a cada momento, renovados e fortalecidos por um propósito. Abre a palavra do Senhor em Isaías, em nome de Jesus, capítulo 40, Isaías 40. Eu trago uma mensagem muito simples para o coração dos irmãos, nada que você não tenha já ouvido, mas que o Espírito Santo venha renovar essa palavra em nossos corações, em nossas mentes também. Capítulo 40, o versículo é o 31, e diz assim: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam ou não se fatigarão. Claro que essa mensagem, profeticamente, é uma mensagem voltada para a nação de Israel pós o seu exílio, o seu cativeiro na Babilônia. O Senhor já está prometendo
Deus já dá uma mensagem nesse capítulo 40 para Israel, ainda que o cativeiro babilônico não tivesse acontecido nesse exato momento, mas o Senhor já envia uma mensagem de esperança, dizendo para o seu povo, para Israel, que Deus nunca os abandonaria. Em tempo de aflição, Deus nunca abandona os seus, seja uma aflição devido a uma perseguição, seja uma aflição devido a uma disciplina, que Deus estaria disciplinando o seu povo. Então, o contexto histórico dessa profecia está relacionado a uma palavra de esperança, do qual Deus já está anunciando ao seu povo, que mesmo que viesse passando pelo cativeiro, Deus os traria de volta à sua terra natal, e que o momento da sua aflição iria passar, que apesar da disciplina, Deus estaria ali consolando, tanto que ele fala sobre consolai-vos o meu povo. Então, Deus já está dando uma palavra de ânimo e de coragem ao seu povo. Vou disciplinar, parafraseando, vou disciplinar vocês, mas acreditem, vocês não estarão sozinhos. Então, eu quero trazer essa palavra, agora trazendo para o tempo da interpretação para a minha vida e para a sua vida, o significado de alguns pontos muito importantes, que segundo aquilo que Deus foi falando contigo, eu quero compartilhar com você. A palavra renovar, que está aqui, os que esperam no Senhor renovam, então ele está usando um verbo aqui, ele está usando alguns verbos aqui. Eu quero compartilhar essa palavra renovar. A palavra renovar significa ficar outra vez novo. A palavra renovar também significa alterar para melhor, adquirir nova força, adquirir novo vigor. Então Deus está dizendo para o seu povo, pós o cativeiro, pós exílios, vocês ficarão melhor. Pós exílio, vocês vão adquirir nova força, novo vigor. Pós exílio, eu vou fazer novamente em vocês algo novo. Se traduzirmos isso para nosso contexto de vida espiritual, familiar, social, em todas as áreas, é assim que acontece em tempos de aflição. Toda vez que Deus permite nós, como igreja do Senhor, passarmos pelo deserto da vida, faço você uma pergunta: saiu melhor ou saiu pior? Oi? Melhor? Porque algo novo de Deus você aprendeu. Se Deus tem propósito para nossas vidas, hoje, vindo para cá, conversando com os irmãos, eu falei que certa vez o Senhor vinha me repreendendo de algo que eu estava dentro do ministério, realizando, que Deus estava me alertando, e eu não ouvia a voz do Senhor. Aliás, eu ouvia, mas não queria entender a voz do Senhor. E Deus falando comigo, chegou a um ponto que Deus cessou de falar e Deus começou a agir, levantando coisas e pessoas para poder me disciplinar, para poder me fazer voltar aos princípios. Ah, pastor, o senhor estava em pecado. Não estou falando de pecado, não é disso não, irmão. Estou falando de erros ministeriais do qual eu estava cometendo, que não estava seguindo a vontade do Senhor. Acontece muitas vezes em nosso ministério. E aí o Senhor me disciplina, o Senhor te disciplina. Então, toda vez que Deus me permite passar pelo meu cativeiro, passar pelo meu deserto, pelo meu exílio, é sinal que Deus quer transformar você em alguém melhor. E eu posso dizer para vocês o que eu prego muito lá em Itaipu: o deserto é a escola do Espírito Santo. É ali que você tem o maior ensino teológico bíblico, porque o professor que te ensina não é humano como você, não é pecador como eu e você. O professor que te ensina chama-se Espírito Santo de Deus. E é no deserto que Deus prepara, é a melhor escola teológica, mas é no deserto que Deus prepara os principais, os melhores líderes que já existiu nesse mundo. Paulo passou tempos, anos sendo preparado por Deus, e a evangelização em Atos estava acontecendo sem a presença do apóstolo Paulo, mas Deus estava preparando o maior dos apóstolos, sozinho, aprendendo coisas sozinho, na relação profunda e íntima com a pessoa do Espírito Santo. Então eu quero declarar para você nessa noite, em nome do Senhor Jesus, pela unção dessa mensagem que foi dada à igreja, através dos jovens, que se você está passando ou vive em aflição, levanta as tuas mãos aos céus, em nome de Jesus, receba sobre a tua vida a unção do renovo, porque Deus está te restaurando para tornar você melhor.
Deus está restaurando a tua visão, meu irmão. Ele sozinho, no deserto da vida, ele sofrendo muitas vezes, Deus clama aos nossos ouvidos, ainda que nós não vemos perceber muitas vezes, Deus clama ao coração do ministério, da igreja, do sermão, ninguém visita, porque eu estou tratando. Aí você fica chateado com o pastor, com os jovens, com o obreiro, com o presbítero. Ah, o pastor não me visita, ninguém me liga, o irmão não me visita, a congregação não me visita. Você não está entendendo, querido, que é Deus tratando você pessoalmente. E que Deus falando contigo pessoalmente, a escolha é poderosa e mais forte. Em todos os momentos da minha vida que eu tive que chorar sozinho, eu saí mais forte. Olhe para o ministério de Jesus. Ele entra no deserto. Ele entra no deserto com a presença do Espírito Santo, é tratado humanamente, que tu possa entender que era 100% homem, 100% Deus, é provado no deserto. Quando ele sai, diz o texto em Lucas capítulo 4, que quando ele sai no deserto, ele entra cheio do Espírito Santo, ali está em jejum e oração, ali ele é provado, ali ele é tentado, mas quando ele sai no poder do Espírito Santo. Aí começam os milagres a acontecer. E ele vai de cidade em cidade, vizinhança em vizinhança, e prega a palavra do reino de Deus, e ele começa a curar, a libertar e a transformar pessoas. É nesse tempo de aflição que nós vivemos, é nesse tempo de renovo que nós precisamos viver, que Deus vai transformar eu e você em alguém melhor. Um ministro melhor para Deus, um servo melhor para a sua igreja, um homem melhor para a sua esposa, para os seus filhos, uma mulher melhor para o seu esposo e para seus filhos, uma igreja melhor para essa sociedade perdida. São no deserto da vida, queridos, que Deus vai separar os melhores para si. Então, se você está vivendo em tempo de angústia, declare isso no teu coração: Deus está fazendo o melhor por mim. Porque tudo coopera, nada sai do propósito de Deus. Tudo coopera por um fim proveitoso, o teu crescimento. Hebreus capítulo 2 vai dizer que Jesus Cristo ele foi aperfeiçoado pelo sofrimento. E naquilo do qual ele foi aperfeiçoado, ele se tornou exemplo, modelo, para que todos aqueles que fossem tentados tivessem nele o exemplo e a referência do que é ser provado e tentado e não pecar contra Deus. É no deserto. São nas aflições da vida. Diante das aflições da vida, queridos, precisamos aprender a viver uma vida de oração e de palavra. Toda vez que um crente que não tem costume de vir à oração, que não tem costume de participar da escola bíblica, começa a vir e eu falo: Deus, tu está tratando. Porque é no deserto da vida que Deus conduz. Deus está clamando ao coração, através do pastor, através do ministério da igreja, que igreja participa do estudo bíblico, igreja vem para a EBD, igreja participa da oração, igreja participa do evangelismo, nós estamos dormindo. E aí o Espírito Santo vai clamando em nossos corações, falando conosco, que nós fingimos sermos surdos à voz do Espírito Santo. Então Deus levanta, permite que os vendavais da vida venham, e que esses vendavais vão te ensinar algumas coisas. Primeiro, a viver uma vida de oração. Diante das nossas lutas, precisamos intensificar a nossa vida de oração, porque através da vida de oração e através da vida pautada na leitura e na prática da palavra, renovamos a força no Senhor. Agora ele vai dizer quem é que vai renovar. Olha aí no versículo 31. Quem são esses que renovam as forças no Senhor? São aqueles que aprendem a esperar. Somos ansiosos demais. Queremos tudo para ontem. Aí Deus leva a gente ao nosso deserto. E no deserto não tem o que fazer, a não ser esperar Deus mandar chuva. A não ser Deus fazer um milagre e nascer um rio no deserto. É no deserto que eu aprendo a depender de Deus. É no deserto que eu aprendo a esperar no Senhor. E quanto eu espero, Deus vai me renovando as forças. Porque eu estou vivendo situações tão difíceis, tão dolorosas, e Deus vai me ensinar a viver pela fé. E aí eu vou aprender a praticar aquilo que eu prego para os outros. Justo viverá pela... E aí Deus nos conduz a esse ensino pelo Espírito Santo. Olha o professor que está te ensinando.
Você entra no deserto e começa a murmurar de tudo, de todos. E aí, com o passar do tempo, você vai vendo que é necessário se submeter à vontade do Senhor. Com o passar do tempo, você vai compreendendo que a vida tem que ser pautada na oração e na palavra. E esses que orem e buscam a palavra do Senhor, aprendem a esperar no Senhor. Antes eu buscava a oração no irmão tal, na irmã tal, eu esperava o pastor chegar para conversar com ele, eu esperava situações melhorar para poder fazer alguma coisa para Deus. Hoje não, é no deserto que eu vou aprender isso, eu vou esperar pelo Senhor em oração. A primeira carta que Paulo escreve à igreja de Tessalônica, capítulo 5, no versículo 17, ele vai nos ensinar o seguinte: orai sem cessar. Você não orava e Deus te leva ao deserto. Eu não orava, Deus me leva ao deserto. Eu aprendo a ser alguém fervoroso na oração. No deserto, Deus acende o espírito. Paulo vai dizer no versículo 19, no mesmo capítulo, na mesma epístola: não apagueis o espírito. É na escola da vida que Deus nos ensina. Deus vai nos aprimorando. E nessa escola eu aprendo a esperar. Primeiro, eu aprendo a esperar. Segundo, Deus renova a minha força. Terceiro, eu vou subir com asas como águia. E eu perguntei ao Senhor: por que asas como águia, Senhor? Já viu a força contrária que a águia precisa fazer para subir? Os ventos contrários da vida. E ela tem que usar toda a sua força para poder chegar ao seu objetivo. Então, toda vez que nós passamos por situações, Deus vai me renovando, Deus vai te renovando e você vai ter força para enfrentar qualquer circunstância. Tudo eu posso. O apóstolo Paulo escreve isso como frase para impactar pessoas? O apóstolo Paulo escreve isso para colocar na rede social em arte, tu possa entender dele? Não. O apóstolo Paulo está falando de situações adversas que dentro de uma perspectiva humana nós não suportaríamos. Nós usamos esse versículo como um jargão cristão, botamos no carro, aí Deus te coloca no vento, Deus te coloca no deserto, Deus coloca você no naufrágio, Deus faz você ficar sozinho, abandonado pelos seus irmãos, abandonado pela sua família, traído por tudo e por todos. Deus permite tudo isso acontecer como permitiu, porque nós não estamos isentos de dificuldades da vida. Acontece para o justo e para o injusto. Aí Paulo vê todas essas circunstâncias acontecendo e ele começa a declarar quais são as suas circunstâncias. Mas depois ele vai dizer: tudo eu posso naquele que me fortalece. Então declara isso para a tua vida em nome de Jesus. Que seja uma prática na tua vida. Que essa presença de Deus queime o teu coração, que você com asas de águia vai chegar no propósito que Deus determinou para a sua vida, em nome de Jesus. A dor, a luta, o deserto, o vento, o choro não vai impedir o que Deus vai fazer sobre você. Por quê, pastor? Porque tudo coopera. Tudo que está acontecendo tem propósito. E durante o processo, que primeiro vem o processo, mas depois você chega no objetivo. Deus faz promessa a ser o servo de Deus. Vamos dar um exemplo. Deus prometeu a Davi o reino, demorou anos, ele teve o seu momento, ele conquistou o reino. Mas até sentar-se ao trono do rei, ele passou por processos. Deus prometeu a José, e durante 13 anos passou por processos. 40 anos Moisés passou por processos. Paulo anos passou pelo processo. Então, o propósito vai se cumprir, mas você tem que entender o processo. Uma coisa eu quero declarar para a tua vida, que Isaías declarou: você vai subir com asas de águia, porque Deus vai cumprir o propósito dele na tua vida, em nome de Jesus. Segunda carta a Coríntios, capítulo 12, versículo 9, Deus declara a Paulo: Paulo, a minha graça te basta. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa aonde? Deu para entender onde está o propósito de Deus? Deus vai renovando e fortalecendo você pelo seu poder. E aí, de boa vontade, você passa a entender a mente de Cristo.
Você passa a compreender o que Deus está querendo fazer sobre a sua vida. Quarto, dentro nessa perspectiva profética de Isaías, ele está dizendo para o seu povo: correm e não se cansarão. Quem são esses que correm? São os que estão ativos, sempre dispostos. Sabe que muitas vezes as lutas fazem com os crentes, e que não deveria fazer, pastor Celso? Para ele. Quantos irmãos nossos pararam, deixaram de ser ativos, deixaram de estar servindo a Deus devido aos seus problemas particulares, familiares, até mesmo devido ao pecado cometido, ao invés de se arrepender, se culparam tanto que saíram da presença de Deus. Veja, irmãos, que Deus visita Adão mesmo após o seu pecado. O propósito de Deus o pecado nunca vai tirar o propósito de Deus na sua vida, a não ser que você não queira se arrepender. Mas no momento que você se arrepende, Deus vai lá na Adão e fala assim: Adão, onde tu estás? Deus poderia nunca mais visitar Adão no jardim, irmãos. Mas Deus tinha um propósito, Deus tinha uma aliança com Adão. Deus não quebra aliança, o homem quebra aliança. Mesmo Adão pecando contra Deus, o Senhor continua indo no jardim, e Deus sabia onde Adão estava, Deus sabia o que Adão fez, mas Deus está dando oportunidade para Adão se arrepender. Nem os pecados vão tirar os propósitos do Senhor da nossa vida, a não ser que eu não me arrependa. Deu para entender? Nós não podemos parar por motivo algum, seja cansaço espiritual, seja cansaço ministerial, seja cansaço devido às nossas tribulações e lutas, seja por causa do pecado que eu pratiquei. Se eu não me arrependo e eu me culpo, eu estou anulando o sangue de Jesus na cruz, querido. Se Jesus Cristo veio para perdoar pecado, João, o profeta, o evangelista João disse: olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Então, se eu pecar, o que eu vou fazer? Eu vou correr para os pés dele, para eu não parar de servi-lo, para eu não parar o propósito que ele já determinou para a minha vida e para a tua vida. Eu corro para a presença dele. Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Então, todos nós pecamos e carecemos de quê? Da glória de Deus, queridos. E tem muitos parando no deserto. Ah, pastor, mas eu acho que Deus não vai me perdoar só se você não se arrepender. Pecados arrependidos, Deus tem prazer de perdoar. Quando Davi peca contra Deus, ele escreve logo um salmo: eu pequei contra ti, somente contra ti eu pequei, mas eu me arrependo, e eu sei que o Senhor não quer holocausto, nem oferta, eu sei que o Senhor não quer meu trabalho, nem o que eu faço. O Senhor quer um coração quebrantado, contrito e compungido. E isso o Senhor não nega. Amém, irmãos? Nós não podemos parar por causa do pecado, nós não podemos parar por causa das aflições da vida, nós não podemos parar por causa das situações que estão tirando as nossas forças. Ele renova e dá força ao cansado. Versículo 30. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exausto caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. 29. Faz forte quem? Quem ele faz forte no 29? Ele faz forte ao e multiplica a força daqueles que não têm nenhum. Então, no nome de Jesus, se você chegou aqui morto na tua fé, é noite de você se arrepender e voltar para Cristo. Se você chegou aqui pensando em abandonar tudo, é noite de você se arrepender e continuar correndo para o Senhor e subir com asas como águia e correr e não se cansar e caminhar e não se fadigar. Porque é noite de renovo de Deus sobre a tua vida. Deus não quebra princípio, Deus não quebra propósito e Deus não quebra a aliança que Ele fez com a sua igreja. É tempo de arrependimento, é tempo de avivamento e é tempo de despertamento. Esse é o tempo que Isaías está profetizando, pastor Paulo. Que vai chegar um tempo que aquele cativeiro, aquela escola que Deus está levantando, o povo babilônico para chicotear, para disciplinar o seu povo. Passando esse tempo, volta para mim. E eu vou te renovar. Eu vou te dar o que você não tem mais. Eu vou restaurar a unção que está sobre o teu ministério. Eu vou restaurar a unção que está sobre a sua vida. Eu vou te fazer novo. Eu vou te fazer com que você entenda que eu estou fazendo tudo isso para tornar você alguém melhor para mim. Glória a Deus, queridos. Quando ele fala assim, olha, caminham e não se fadigam.
Esse caminhar e não se fatigar é caminhar na presença. Romanos 12, versículo 12, põe por favor aí. Aqueles que renovam a força no Senhor, aqueles que restauram a sua força no Senhor, olha o que ele vai dizer, Paulo vai dizer: alegrai-vos na esperança, Cristo, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Não tem como você caminhar na presença do Senhor e não viver uma vida de oração. E ele fala de 3 coisas importantes. Primeiro, alegres. O cristão hoje acha que não pode mais passar por dificuldade. A teologia chegou, uma teologia distorcida chega e não permite mais que crente passe por provação. Paulo está dizendo: você deve se alegrar na tua provação. Você não deve se cansar, não deve murmurar, não deve reclamar, você deve se alegrar, porque tudo você deve dar graça. Segundo, ele ordena ser paciente na tribulação. Terceiro, você deve viver uma vida de oração perseverante. Não é orar hoje, não orar amanhã, é viver uma vida de constante oração. Orai sem cessar. Orar na igreja, orar no monte, orar no teu particular, orar com teus amigos, orar com a tua família, orar sozinho, orar na fila do banco, orar dentro do ônibus, orar em espírito, orar em voz alta, mas viver uma vida de oração. E nós precisamos uma igreja de Jesus Cristo, independente de qual for a nossa denominação. A igreja de Jesus Cristo precisa voltar a viver a experiência da oração. A igreja de Jesus Cristo precisa voltar a ser uma igreja cheia do Espírito Santo, porque sendo o Espírito Santo o Deus da igreja, ele vai conduzir no caminho, vai guiar a igreja na verdade de Deus. E aí eu entendo que a minha tribulação faz parte de um processo, de um propósito, que Deus vai me fazer alcançar durante o processo, o propósito que Ele está querendo estabelecer sobre a minha vida. Não tem como renovar forças, não tem como alterar para melhor, não tem como ser novo de novo, se não viver uma vida de oração. São em tempos mais difíceis, irmãos, em tempos mais cruéis, mais cansativos, que eu oro mais. Nós devemos nos refugiar no Senhor. Existia no tempo bíblico dos hebreus 6 cidades, chamadas cidades de refúgio. E essa cidade abrigava aquele que era o assassino, não por vontade própria, não culpado, porque fez com desejo de fazer. E eles entravam nessa cidade, e ali eram tratados pelo sumo sacerdote, que representa o Cristo. E saíam ali somente depois com a autorização ou morte desse sumo sacerdote, mas saíam renovados, prontos para voltar à sua vida civil. Precisamos correr novamente para Cristo. Precisamos voltar novamente a viver uma vida de oração à igreja de Jesus Cristo, e especificamente eu respeito a história da Assembleia de Deus, conheço de muitos anos, e eu sei que é uma denominação que ora perseverantemente. Precisamos voltar a viver uma vida de oração. A igreja de Jesus Cristo, como denominação, como instituição e como corpo orgânico, precisa voltar a viver uma vida de oração. Precisamos cumprir o que Deus, Jesus Cristo deixou em Mateus: entra no teu quarto e ora. Enquanto você estiver orando, a presença do Senhor vai encher teu quarto e vai te restaurar, e vai te dar força, e você vai subir como água. Senhor, a situação está forte, mas você vai suportando, o vento está vindo, mas você está como águia, porque está cheio do Espírito Santo, e as circunstâncias aumentam, e você vai andando na presença do Senhor. E enquanto você anda, você vai adorando, cantando. Efésios capítulo 5, versículo 18, não se embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Versículo 19, ele vai dizer: entoando louvores com salmos e hinos espirituais. É como águia. Não importa o que o teu gigante, você vai enfrentar como águia, com força de Deus, com a autoridade de Deus. Vai subir, vai enfrentar o vento, mas vai chegar no topo, vai chegar no objetivo, vai chegar no propósito, em nome de Jesus. Vai chegar forte, vai chegar valente, pastores. Vai chegar dando testemunho, querido. Não se cansam. Já viu quando nós ficamos na fila de alguma coisa que demora? Isso é fatigar. Tem pessoas que falam assim: pastor, está demorando tanto. Poucas vezes Deus determinou tempo para cumprir um propósito. Muitas vezes Ele dizia: vai, e como Abraão, vai. E ele foi. Tem promessas que Deus faz, que Ele diz para onde você deve ir, mas não diz que tempo Ele vai cumprir. Então você não pode se fatigar.
achar que está demorando demais. Algo que demora a fadigar é algo que demora muito. A fila do banco está demorando muito, você fica ansioso, preocupado que tem outras coisas para fazer, culpa o caixa do supermercado, culpa o caixa do banco, está fadigado, está cansado, está demorando demais. Escuta, a promessa de Deus não atrasa. Ela se cumpre em tempo que Ele já determinou do céu. Eu não sei qual situação você vive, qual aflição você vive, mas ore e permaneça em oração, até que o Senhor venha. Oração constante até que o Senhor venha. Uma vida cheia do Espírito Santo faz entender os planos de Deus, até que o Senhor cumpra. Eu tenho ensinado a igreja do Senhor, a nossa igreja que nós pastoreamos lá, precisamos viver uma vida de oração. Eu tenho ensinado a eles que eu já não oro mais dependendo da resposta de Deus, eu oro por causa de Deus. Eu já não oro mais dependendo se Deus vai dizer o amém ou não, se Deus vai dizer sim ou não. Eu oro porque eu quero estar na presença do Senhor. E aonde há promessa de Deus, Deus envia recurso, meu irmão. O recurso está na presença de Deus. O recurso está na vida com Deus. Porque Ele é teu pai. Ele é teu pastor e nada vai te faltar. Então eu já vou para a batalha sabendo que eu já prevaleci no nome de Jesus. Eu já vou para o deserto sabendo que eu vou sair mais forte no nome de Jesus. Eu já enfrento as minhas lutas. Eu já enfrento as minhas circunstâncias sabendo que nada disso vai me parar. Porque o Senhor me renova a cada amanhecer. A sua bondade se restaura a minha vida todos os dias, querido. A misericórdia do Senhor verdadeiramente tem sido causa. A bondade do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Então, no nome de Jesus, não pense que está demorando, não fique fadigado. Continue vivendo uma vida constante de oração. Orai sem cessar. Paulo orientou, você deve, Romanos capítulo 12, versículo 12, você deve viver uma vida alegre, paciente e perseverante na oração. Isso, queridos, alegrai-vos na esperança. Então o cristão não deve ficar o tempo todo murmurando e reclamando. Alegrai-vos na esperança, na tribulação, paciência, não está demorando, é propósito, tem processo, mas vai chegar no objetivo de Deus e continua perseverante na oração. O tempo, Deus já determinou do céu. Tudo tem um tempo determinado debaixo do céu. Então, Deus sabe a hora. Sabe que o ourives, eu me lembrei aqui agora, o ourives, ele pega o ouro e ele coloca o ouro no fogo ou a prata, porque são metais que vêm cheios de escórias, sujeiras. E ele coloca o ouro no centro, aonde tem mais o calor mais forte, mais aceso, para que esse ouro seja purificado. E ele só tira o ouro do fogo quando ele vê nele, no ouro, o seu rosto. Deu para entender? Que Deus, ele só vai terminar o processo quando ele vê o rosto dele refletido em você. E quando estiver ainda queimando na brasa do Espírito Santo, é porque Deus está purificando, Deus está movendo as águas ao teu favor. E quando Ele vê que você está pronto, Ele vai te tirar. Continue na oração, continue buscando. 2, a palavra de Deus não falha. A palavra de Deus não falha. A palavra é eterna. O homem e as suas aflições, sim. O homem e as suas aflições são transitórios, mas a palavra de Deus não falha. No capítulo 40 ainda, versículo 8, diz assim: seca-se a erva e cai sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece como, irmãos? Então Deus está dizendo para Israel: olha, não pense vocês que eu vou abandonar vocês. Escute, não há desvios do plano de Deus para a tua vida. O Senhor está dizendo para o seu povo: eu vou ensinar vocês da maneira que eu não queria ensinar, porque não me ouviram. Mas, escute, seque-se a erva. O homem passa, as aflições passam, mas a palavra de Deus permanece. Deus está fazendo uma aliança com o seu povo, de promessa, queria restaurar o seu povo do cativeiro. E aí o salmista escreve o Salmo 126. Ele começa a se alegrar, ficamos como boquiaberta. Ele está falando do cativeiro babilônico. Porque o que aconteceu foi algo sobrenatural, o Senhor nos tirou do cativeiro. Quando todos pensavam que tinha terminado a história de Israel, quando todos pensaram que tinha terminado a história de uma nação do qual o Senhor escolheu para si mesmo, o Senhor restaura a sorte de Sião.
Porque Deus não desvia o seu plano sobre a sua vida. Talvez muitas pessoas estão dizendo para você não tem jeito, talvez você está declarando, pastor, acabou, o casamento acabou, está tudo perdido, está tudo ruim, nada mais vai acontecer. Escute isso que eu vou te falar no nome de Jesus. Essa é a voz do teu entendimento, porque a palavra do meu Senhor, a palavra do meu Cristo, a palavra de Deus não me ensina dessa maneira, porque a última palavra é Deus quem dá. E você vai ficar boquiaberto. Vai ficar surpreso, porque meu Deus, o teu Deus é um Deus que surpreende homens. Quando tudo parecia terminado, Deus restaura a sorte de Sião. Eu quero declarar sobre essa palavra sobre a sua vida no nome de Jesus. Eu não sei como está a sua vida, mas em nome de Jesus, os planos de Deus permanecem sobre você. Não há desvio sobre o plano de Deus sobre a tua vida. Você vai ficar, como o Salmo 126, vai ficar boquiaberto em nome de Jesus, porque o poder de Deus vai descer sobre a sua vida e mudar a sua história. Isaías 55, versículo 11. Isaías 55, versículo 11, diz assim, acharam, irmãos? Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Então a palavra do Senhor vai se cumprir sobre a tua vida. Ficamos como quem sonha, ficamos boquiaberto, porque Deus restaurou a sorte de Sião, recebeu essa palavra sobre a sua vida. A palavra que hoje sai desse altar, a palavra que saiu do altar pela manhã, a palavra que saiu desse altar ontem, as mensagens que Deus tem falado através de homens e mulheres, através desse altar, vai se cumprir na tua vida, na tua família, no teu ministério, porque a palavra que Deus enviou à sua igreja não voltará vazia em nome de Jesus. E ela vai cumprir o objetivo para o qual foi lançada, ela prosperará na tua vida. Recebe em nome de Jesus, queridos. Recebe em nome de Jesus. Recebe essa palavra, porque ela vai prosperar da tua vida. Deus está te restaurando nessa noite, está te renovando no nome de Jesus, para que você aprenda a esperar no Senhor. Suba como asa de águia no Senhor. Corre e não se fadiga. E vai caminhar na presença do Senhor e não se cansará. No nome de Jesus. Volta em Isaías 40, versículo 9, diz assim o versículo 9, Isaías 49, tu, ó Sião, que anuncia boa nova, sobe ao monte alto, tu que anuncias boa nova a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, levanta, não temas, e diz às cidades de Judá, eis aí está o vosso Deus. O que Deus está falando aqui, queridos? Diante da dor, diante da aflição, continue a pregar, continue a orar na tua força, não pare e continue fazendo a vontade de Deus. Gideão, vai nessa tua força. O Senhor está dizendo para o seu povo, pregue, suba ao monte, pregue, anuncie o evangelho. Tem pessoas que param de fazer o que Deus mandou fazer por causa da sua dor, por causa da sua aflição, por causa da sua tentação, por causa da circunstância. O Senhor está dizendo para você e para mim, queridos, nós não devemos parar nunca. Na caminhada eu vou continuar servindo ao Senhor. Cumpra o teu chamado, cumpra o teu ministério até o fim. Tudo você pode naquele que te fortalece. Você pode passar de pé, continuar servindo a Deus apesar da dor. Você só não pode transformar a dor em sofrimento. Isso tu não pode. Versículo 10 diz assim, eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará, e eis que o seu galardão estará com ele, e diante dele a sua recompensa. A garantia, escute isso, bota por favor Números capítulo 23, versículo 19. A garantia da promessa está naquele que prometeu. Ele no versículo 9, pastores, ele manda continuar a fazer a obra dele, pregar, independente da circunstância. No versículo 10 ele diz, olha, se você continuar a cumprir a minha vontade, tem galardão para você, tem recompensa. Diz Números 23, 19, conseguiu botar? Não? Vamos lá, irmãos, Número 23, 19.
Amém? 23, versículo 19, diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Ou tendo ele falado, não o cumprirá? Continue a fazer a vontade do Senhor. Volta a Isaías 40. Continue a fazer a vontade do Senhor, porque tem recompensa. Escute isso. Deus renova, Deus fortalece e dá força ao cansado. Renova a força daqueles que não têm vigor, porque estão olhando para as circunstâncias, não para o Senhor. Eleva os meus olhos ao monte, de onde me virá o meu socorro, e o meu socorro vem do... O problema é que você está colocando os olhos na circunstância. Por isso que você está parando. Ao invés de viver uma vida constante de oração, ao invés de viver uma vida pautada no ensino bíblico e prática do Evangelho, tu está olhando para a circunstância. O livro de Hebreus vai nos ensinar o seguinte: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Olhe para mim agora, por favor, em nome de Jesus. Aprenda a olhar para o céu e não para a circunstância. De lá vai vir teu socorro. Deus vai recompensar o teu trabalho. Deus é Deus que recompensa com galardão aquele que trabalha fielmente cumprindo a sua vontade. Aqueles que esperam no Senhor e que renova nele a sua força. Aquele que sobe com asas como de águia. Aquele que corre e não se fadiga. Aquele que caminha e não se fadiga porque está na presença. Esse sou eu, esse é você. E aí ele vai dizer: pregue em todas as cidades, continue a fazer pela graça a pregação, recebendo a coragem de Deus, porque Deus vai agir. Preste atenção, igreja. Estando Paulo preso sozinho, Atos capítulo 23, versículo 11. Poucas vezes foi momentos que Paulo esteve sozinho em prisões, mas dessa vez ele estava. Não sei o que estava no coração dele, mas algo Deus viu. O Senhor aparece. Há uma manifestação da teofonia de Deus, de Cristo para Paulo. E quando o Senhor aparece, o Senhor não fica com pena de Paulo. O Senhor não acaricia Paulo. O Senhor não chama Paulo para colo, para dar carinho. O Senhor levanta Paulo e diz: fica de pé, levanta-te e coragem, porque a mensagem que você pregou em Jerusalém, você vai pregar em Roma. O Senhor não acariciou o ego do apóstolo Paulo, não ficou com pena dele. E às vezes a gente fica: Senhor, me perdoa, Senhor. Não, Deus não tem que sentir pena de ninguém. Deus é Deus e ponto. Ele sabe por que te colocou no deserto. Ele sabe por que você está vivendo tudo isso. Ele sabe por que eu estou passando pela circunstância. Ele quer tornar a mim e você alguém melhor. Continue pregando em cidade, continue fazendo a vontade de Deus, porque Deus vai te dar coragem em nome de Jesus. Deus vai te fortalecer. Isaías 43, versículo 12 e 13. Agindo Deus. Aleluia. Isaías 43, versículo 12. Diz assim: eu anunciei a salvação, realizei a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois minha testemunha, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, querido, talvez você não esteja entendendo ainda. Se você viver uma vida de oração e pautada na palavra, você vai compreender que todo esse deserto vai passar, que tem um fim determinado, mas as minhas palavras não passarão. Seca-se a erva, mas a minha palavra continua eterna. A aflição é transitória, o homem é transitório, Deus não, Deus permanece para sempre. No versículo 11 do versículo capítulo 40, vai no versículo 11, o Senhor está dizendo assim: como pastor apacenta o seu rebanho, como pastor, Deus apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá o cordeirinho. Diga assim para o teu irmão: você vai ser cuidado por Deus. E os levará ao seu seio. Aos que amamentam ele guiará mansamente. Davi entendeu isso. Escute isso.
deserto da vida não pode nos parar. Toda aflição é transitória. O homem é transitório, mas a palavra do Senhor permanece. O Senhor está dizendo, eu vou colocar vocês em aflições, vocês vão aprender. Mas o meu plano para vocês não se desviará. Eu vou cumprir o que eu prometi. O que Deus está dizendo aqui? O que Davi entendeu. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que uma guerra se estoure contra mim, ainda que se levante contra mim um exército, ainda assim terei confiança. Salmos 27. Entenda, em nome de Jesus. Deus, Ele está dizendo que Ele vai derramar cuidado sobre a sua vida, como um pai cuida do seu filho. Ele está dizendo que Ele é onipotente, Ele vai estar em todos os momentos contigo. E como um pastor não deixará faltar nada para você. Você é ovelha de Deus, irmão. Você faz parte do pastoreio de Jesus Cristo. O Senhor está agindo a teu favor e você não está vendo porque está olhando para a circunstância. O silêncio de Deus não determina a ausência de Deus. O silêncio de Deus determina o que Ele está preparando para você, que é maior do que eu posso entender. Que você possa entender. Deus age no silêncio quando Ele manifesta porque já está pronto. Aprenda isso. Deus sempre agiu no silêncio quando Ele manifesta a vontade dEle, quando Ele manifesta o milagre dEle, já está pronto, Ele apenas te ensinou. Quando Paulo estava pronto, Deus o levou para ser o maior dos missionários. Ele já saiu pronto. É no deserto. É na escola do Espírito Santo. Que Deus está te preparando. Você está tendo aula com o maior e o único verdadeiro professor de teologia da Bíblia, porque Ele inspirou e Ele é o único que conhece a mente e prescruta a mente do Senhor. Ele te guiará em toda a verdade, Ele é o Espírito da verdade. E não falará de si mesmo, mas de tudo que Ele tem ouvido e visto. Ele vai executar em mim e você a vontade do Pai, em nome do seu Filho, Jesus Cristo. Então Ele é teu pastor. Preste atenção no que eu estou falando para você de novo. O Senhor é o teu pastor. Tu pode estar passando pelo deserto, Ele continua sendo o teu pastor. Deus, quando fala de não faltar, mais do que não faltar as coisas materiais, é não faltar a presença dEle na tribulação. Deus está agindo em teu favor, queridos. Numa relação pessoal com Deus, em oração. Numa relação pessoal com Deus na palavra. Declare, Deus é o meu pastor. Numa relação pessoal na oração com Deus. Numa relação pessoal no estudo da palavra, no ouvir a verdade de Deus, porque a fé vem pelo ouvir. Sabe por que você está ouvindo a voz do diabo? Porque você está dando ouvido ao diabo e não a Deus. Porque se a verdade vem pelo ouvir a voz de Deus, a mentira vem por ouvir a voz do diabo. Numa relação pessoal com Deus, não em oração. Numa relação pessoal com Deus na palavra do Senhor, eu declaro, Deus é o meu pastor e nada me faltará. Declare isso em nome de Jesus. Deus é o meu pastor e nada me faltará. Diante da aflição, expresse que o salmista expressou pela fé. Nada me faltará. Diante da tua aflição, expresse a tua perspectiva pela fé. Nenhum mal me atingirá, não temerei mal algum. Foi a declaração do salmista a entender essa palavra que o Senhor profetiza. A minha expectativa diante do Deus que é Pai, nada me faltará, porque Ele é meu pastor. Não temerei mal algum, porque Ele está comigo. Ponto. Como um pastor vai me suprir, e como um Deus vai estar a sua presença comigo na minha aflição, no vale, na tribulação, na minha luta. Eu não posso, e você também não, duvidar do poder de Deus. Porque Deus tem uma palavra de esperança para a sua vida. Ele é o teu Pai. Eu vou terminar Isaías 49, versículo 16. Isaías 49, versículo 16. Amém? Achou, queridos? Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Os teus muros
estão continuamente perante mim. Só tem. Entenda, queridos. Toda vez que Deus estende a mão para abençoar a sua terra, o meu e o teu nome está escrito na palma da sua mão. Deus não desvia o plano dele sobre a minha vida. Deus não desvia os planos dele sobre a tua vida por causa de pecado, desertos, circunstâncias. O que Deus prometeu, ele vai cumprir, porque ele não é homem para que minta. Ele cumpre a sua promessa. Não olhe para as circunstâncias. Tu tem pastor. O Senhor é teu pastor. Declara essa perspectiva divina do pastor, aquele que vai suprir a necessidade da sua ovelha. E declare como um Deus presente, o Deus onipotente, onisciente, onipotente. Ele estará contigo na tua aflição. Não temerei mal algum. O cajado e a vara de Deus está sobre a sua vida. A vara disciplina, o cajado aproxima do pastor. Enquanto a vara disciplina, o cajado traz da ovelha que está se perdendo de perto do pastor. Porque a ovelha está olhando para a circunstância e não para o seu pastor. E é necessário que o cajado traga de volta a sua ovelha. Você está vivendo um tempo de deserto. Glorifica a Deus que é tempo de ensino. O teu nome está gravado na palma, na sua mão, e Ele não ignora o seu povo. Deus não ignora a sua situação. Ele vai cumprir o que Ele prometeu. Romanos capítulo 8, versículo 26. O Espírito Santo vai nos assistir. Presta atenção nisso. O Espírito Santo é o nosso intercessor. Essa intercessão feita pelo Espírito Santo não é como a nossa, que oramos pelos nossos objetivos. Quando Paulo declara que o Espírito Santo é o nosso intercessor, que ele está intercedendo pelos objetivos e os propósitos, os planos de Deus dentro da gente, dentro de mim e dentro de você. Então o Espírito Santo está intercedendo dentro de mim, daquilo tudo que Deus já declarou para a minha vida. Por isso que Ele nos ensinará toda a verdade e nos guiará em toda a verdade. Então, quando eu passar pela dificuldade, enquanto o diabo tentar me cegar por causa das circunstâncias, o Espírito Santo está me assistindo em minha fraqueza e está dizendo para mim, não pare, continue, eu estou aqui. Eu sou o teu Deus, eu sou o teu pastor, e nada te faltará. Ele intercede pelas coisas de Deus no seu coração. Ele intercede pelo reino de Deus no seu coração. Ele te assiste naquilo que você não está entendendo. E Ele clareia na tua mente, no teu espírito, em teu coração, te dá entendimento para permanecer na presença do teu pastor. Deus é o pastor da nossa alma. Fique de pé em nome de Jesus. A irmã que cantou, aquela jovem, que cantou uma música da Estela sobre oferta. Pode cantar de novo aqui? Pode, pastor. Nem pedi permissão, perdoa, pastor. Pode vir cantar, irmã? Pode ir cantando, que eu cantando é melhor varrendo o chão. Feche teus olhos um pouquinho. Deus preparou esse congresso para você, sabe? Tudo que foi feito aqui foi para a glória de Deus. Tudo que foi feito aqui pelos jovens ungidos do Senhor, parabéns, jovens. Continue na tua força, cada um de vocês. Continue servindo a Deus renovado e fortalecido todos os dias. Tudo que está acontecendo desde ontem, Deus tem sido exaltado. Mas Deus não precisa de palavras de renovação, porque Ele é a fonte da renovação. Quem precisa sou eu, quem precisa é você. Deus não precisa dizer para ninguém, Deus não precisa ouvir de ninguém o que Ele vai fazer aqui. Quem pode instruir a mente do Senhor? Ninguém. Ele é a própria sabedoria. E a sabedoria se encurva diante dele. Tudo foi para a glória de Deus. Mas toda a mensagem do céu é para a sua vida. Feche os seus olhos, igreja. Como está teu coração diante da tua tribulação? Tem muitos de nós aqui, e o Espírito Santo fala no meu coração agora, que está servindo a Deus a trancos e barrancos. Espírito abatido, cansados e sobrecarregados, porque está insistindo em caminhar sozinho, e o Senhor te manda te lembrar, todos vocês estão cansados e sobrecarregados, tem que vir até mim, e eu vou aliviar vocês. Estão se cansando, em sua luta, estão se cansando, parando em seu ministério porque querem carregar o fardo sozinho. Mas ninguém consegue viver uma vida espiritual sem a presença do Senhor.
Não morra carregando teu fardo sozinho. Tu tem pastor. Tu tem um sumo pastor contigo. Deus é o teu pastor. Está na hora de você trocar com Ele. Está na hora de você buscar renovo de Deus. Tempo de igreja não vai determinar a força em você. Experiência que você teve com o leão foi com o leão. A com o urso foi outra. E com o gigante Golias será outras experiências. Não confie na sua experiência, não confie no seu cargo ministerial, não confie no que tu já viveu, são passados. Tu tem que renovar a sua força no Senhor. Tu tem que restaurar a sua força no Senhor. Levante as mãos, peço que a irmã comece a cantar ao Senhor. Levante as mãos aos céus. Sei que estás aqui, e Ele está, querido. Senhor. Ele está aqui. Aleluia. Podes perceber quem sou. Aleluia. Ele te conhece. Podes ver se Ele sabe quem você há em mim. Tu pode estar no mais profundo abismo. Lá Ele estará contigo. Aonde você estiver, o que você está sentindo, Ele sabe. Então pare de esconder. Pare de fingir que está tudo bem, não está. Ofereço a ti. Não tem força para caminhar mais, está fatigado. Então renova a sua força no Senhor. Para reconhecer, aleluia, que nada. Adore ao Senhor, igreja. Enquanto você adora, o Espírito Santo está te restaurando na presença dEle. Adore glorificando a Deus, adore glorificando a Deus. E vai avivando o teu espírito na presença dEle. Em nome de Jesus, aviva, Senhor, a tua obra. Em nome de Jesus, aviva, Senhor, sua obra. Quero me alegrar, igreja do Senhor, mesmo se o dia. Em nome de Jesus, se alegre no Senhor. Permaneça na oração, dando graças a Deus por tudo e vivendo uma vida na palavra. Vitória vem, tenha certeza, mesmo que pareça que a última palavra é Deus que dá. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Adore ao Senhor. Ele está presente no seu deserto. Tu és fiel. Ele está presente na sua circunstância adversa. Eu sei que tu declara o Senhor meu pastor e nada me faltará, porque Ele é fiel. É o atributo divino. Tu és fiel, Senhor. Aleluia. Eu sei que tu és. Glorifica, glorifica, igreja, glorifica, igreja, glorifica, igreja. Aleluia. Fecha teus olhos. Levante as tuas mãos ao céu. Fecha teus olhos. Todos que estão passando por um momento difícil, seja por causa de um pecado praticado, se arrependa nessa noite em nome de Jesus. Seja uma tribulação, uma luta, uma adversidade, eu peço que você coloque como sinal com Deus. Eu tenho pouco tempo para fazer isso. Coloque a tua mão no teu coração no nome de Jesus. Seja o momento adverso que você esteja vivendo, seja jovem, quando ele fala que os jovens correm e se cansam, ele está falando de tempo, de idade, ele está falando de experiência. Aquele que tem experiência com Deus, profunda na intimidade com o Senhor, Deus renova a sua força todos os dias. Então bota a mão no teu coração, seja qual for o deserto que você está vivendo, Deus, no poder da tua palavra que hoje o Senhor me fez ministrar. Em nome de Jesus, com meu irmão e minha irmã que está vivendo o seu tempo de angústia, tempo de deserto, tempo de exílio, tempo de ensino, tempo de aprendizagem, mas não está entendendo nada.
Senhor, leva o meu irmão e leva a minha irmã a viver uma vida de oração para compreender qual é a tua boa, perfeita e agradável vontade em tempo de dor, em tempo de aflição. Ensina-nos em nome de Jesus a compreender que todo o propósito tem um fim proveitoso e que durante a chegada desse propósito até o final, passaremos por vários processos, por várias séries, até que venhamos chegar à formação de ser eleito pelo Senhor, um novo homem e uma nova mulher, renovados em Cristo Jesus. Um homem melhor alterado para melhor, uma mulher alterada para melhor, adquirindo um novo procedimento, um novo pensamento na presença do Senhor. Em nome de Jesus, derrama a unção do teu renovo sobre o meu irmão nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, igreja do Senhor, receba renovo de Deus. Igreja do Senhor, receba a força de Deus. Igreja do Senhor, receba a coragem de Deus. Como o apóstolo Paulo, levanta-te e coragem para continuar servindo a Deus, para continuar orando a Deus, para continuar adorando a Deus e pregando a palavra de Deus. Em nome de Jesus, receba a coragem de Deus. Em nome de Jesus, receba a unção do Espírito. Em nome de Jesus, aprenda a esperar no Senhor e renove-se em Deus todos os dias, porque a bondade de Deus é a causa de não sermos consumidos. Na autoridade do Senhor Jesus, Deus, que o teu povo saia vivo da sua tribulação, pelo poder do Espírito de Deus, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, querido. Aplauda a sua palavra.